Milionário humilhou a esposa no altar por uma aposta, mas não imaginava que ela iria se vingar assim. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Gabriela acordou cedo naquela manhã. Na frente do espelho de seu pequeno quarto na periferia da zona leste de São Paulo, arrumou o uniforme branco e prendeu o cabelo castanho num coque. Era seu primeiro dia como cuidadora na casa dos Mendonça e seu coração batia forte. Até recentemente, vivia apenas com sua mãe, Dona Maria, que infelizmente faleceu há poucos meses, deixando Gabriela sozinha no mundo. Agora, encarava este novo desafio com a mesma determinação que sempre demonstrou diante das dificuldades da vida. Calma, disse baixinho para si mesma, respirando fundo. A mansão era ainda mais imponente do que imaginara. Os portões de ferro forjado se abriram silenciosamente, revelando um jardim meticulosamente cuidado. Sandra, a governanta, a esperava na entrada principal. Bom dia, querida. Você deve ser a Gabriela. Sandra sorriu gentilmente. Venha, vou te apresentar a Dona Vilma. Enquanto subiam a escadaria de mármore, Gabriela absorvia cada detalhe da decoração luxuosa. Quadros que pareciam valer fortunas adornavam as paredes, e o chão espelhado refletia a luz que entrava pelas enormes janelas. Dona Vilma está tendo um dia bom hoje, Sandra comentou, parando diante de uma porta de madeira maciça. Mas precisa de paciência e carinho. Ela sente muita falta de companhia. Quando entraram no quarto, Gabriela sentiu seu coração apertar. Dona Vilma estava sentada numa poltrona próxima à janela, seu olhar perdido na paisagem do jardim. Apesar da doença, havia uma elegância natural em sua postura. Dona Vilma, Sandra chamou suavemente, esta é Gabriela, sua nova cuidadora. A senhora virou-se lentamente, e seus olhos cansados encontraram os de Gabriela. Por um momento, houve silêncio. Então um sorriso suave surgiu em seus lábios. Aproxime-se, menina. Sua voz era baixa, mas acolhedora. Gabriela se aproximou, ajoelhando-se ao lado da poltrona. É um prazer conhecê-la, Dona Vilma. Você tem olhos bondosos, Dona Vilma comentou, tocando levemente o rosto de Gabriela. Isso é bom. Preciso de bondade ao meu redor. O momento foi interrompido pelo som de passos firmes no corredor. A porta se abriu bruscamente e Paulo Mendonça entrou no quarto. Gabriela se levantou rapidamente, sentindo-se subitamente consciente de seu uniforme simples diante do terno impecável dele. Mamãe, você precisa tomar seus remédios, ele disse, mal lançando um olhar para Gabriela. E você deve ser a nova funcionária. Espero que seja mais competente que a última. Paulo, Dona Vilma repreendeu. Não seja grosseiro. Apenas sendo prático, mamãe, ele respondeu, checando o relógio de pulso. Tenho uma reunião em meia hora. Sandra, certifique-se que ela entenda todas as suas responsabilidades. Assim que Paulo saiu, Dona Vilma segurou a mão de Gabriela. Não ligue para meu filho, ele nem sempre foi assim, a vida nos negócios o endureceu. Ao longo do dia, Gabriela estabeleceu sua rotina. Ajudou Dona Vilma com o banho, supervisionou a medicação e descobriu que a senhora tinha um senso de humor surpreendente. Durante o almoço, compartilharam histórias e Gabriela percebeu que, apesar do ambiente luxuoso, havia uma solidão profunda naquela casa. Sabe, Gabriela, Dona Vilma comentou enquanto observavam o pôr do sol pela janela. Às vezes penso que Deus te enviou. Fazia tempo que não me sentia tão à vontade com alguém. Gabriela sorriu, sentindo seus olhos úmidos. A senhora também está me fazendo muito bem, Dona Vilma. Voltando para casa naquela noite, Gabriela pensou no seu dia. Paulo tinha sido grosso, mas Dona Vilma era especial. Algo dizia que aquele trabalho ia mudar sua vida, mas ela nem imaginava o quanto. Já fazia 3 meses que Gabriela trabalhava na mansão
quando Paulo deu uma festa. A casa encheu de gente rica e bem vestida, e mesmo trabalhando, ela via como Paulo era diferente perto dos amigos. Ria alto, bebia champanhe caro e se achava o máximo. Gabriela, querida, Dona Vilma chamou do quarto. Não precisa ficar aqui comigo. Vá descansar, já está tarde. Não vou deixar a senhora sozinha com toda essa barulheira. Gabriela respondeu, ajeitando o cobertor sobre as pernas dela. No andar de baixo, a festa continuava. Paulo estava com seus amigos no escritório, longe da música alta. Ricardo, seu melhor amigo desde a faculdade, encheu mais uma vez os copos de uísque. Cara, você está precisando de um desafio, Ricardo falou, se jogando no sofá. Tá muito fácil para você. Como assim? Paulo perguntou. Olha sua vida. Dinheiro, mulheres bonitas, tudo fácil demais. Ricardo deu um sorriso maldoso. Que tal uma aposta? Os outros rapazes se aproximaram interessados. O álcool já tinha feito efeito em todos. Fala logo, Paulo riu. 20 milhões, Ricardo começou. Te dou 20 milhões se você se casar com aquela baleia da sua cuidadora. A sala ficou em silêncio por um segundo antes de explodir em risadas. A Gabriela? Paulo quase engasgou. Tá doido? Qual foi? Tá com medo? Ricardo provocou. É só enrolar ela, casar e depois chutar para fora. Dinheiro fácil. Paulo parou de rir e olhou para o copo. 20 milhões era muito dinheiro, mesmo para ele. Além de gorda, é pobre e feia, outro amigo falou rindo. Nunca vi você com uma mulher tão sem graça. Por isso mesmo que é perfeito, Ricardo insistiu. Vai ser fácil, uma coitada dessa vai se achar no céu tendo um cara rico dando bola para ela. Paulo ficou quieto por um momento. E se eu conseguir? Contrato assinado, 20 milhões na sua conta. Ricardo estendeu a mão. Topa? Paulo apertou a mão dele. Fechado. No dia seguinte, com a casa já limpa da festa, Paulo observava Gabriela cuidando de sua mãe. Ela sorria enquanto ajudava Dona Vilma com o café da manhã e tinha um jeito gentil de falar. Bom dia. Ele entrou no quarto, surpreendendo as duas. Filho, você nunca vem tomar café comigo. Dona Vilma parecia surpresa. Decidi mudar alguns hábitos. Ele sorriu, pegando uma xícara. Posso tomar café com vocês? Gabriela ficou sem graça e olhou para o chão. Não estava acostumada com Paulo sendo educado. Gabriela, você faz um café muito bom, ele elogiou. Obrigada, senhor. Ela respondeu baixinho. Me chama de Paulo, por favor. Dona Vilma observava tudo desconfiada. Seu filho nunca tinha sido assim com os funcionários. Durante a semana seguinte, Paulo começou a aparecer mais. Sempre elogiava a Gabriela, sempre dava um jeito de estar por perto. Não sei o que aconteceu com o Paulo. Gabriela falou com Sandra na cozinha. Ele está diferente. Vai ver, finalmente criou juízo, Sandra respondeu, mas parecia preocupada. À noite, Paulo ligou para Ricardo. Tá tudo indo bem, ele riu. Ela já fica toda sem graça quando eu chego perto. Não esquece que tem prazo, Ricardo lembrou. 6 meses para conquistar, casar e acabar com tudo. Fica tranquilo, Paulo respondeu, olhando pela janela. Vai ser moleza. O que Paulo não sabia era que sua mãe, do quarto ao lado, tinha escutado toda a conversa. Dona Vilma segurou o terço com força, o coração apertado. Conhecia bem demais o filho que tinha, mas nunca imaginou que ele pudesse ser tão ruim. Meu Deus, ela sussurrou, proteja essa menina. Os dias na mansão começaram a mudar. Paulo aparecia cada vez mais, sempre com um sorriso no rosto e uma desculpa para estar perto de Gabriela. Numa manhã, ele entrou na cozinha enquanto ela preparava o café da manhã de Dona Vilma. Deixa que eu levo a bandeja, Paulo ofereceu, pegando-a das mãos de Gabriela. Não precisa, é meu trabalho. Ela disse sem jeito. E se eu quiser ajudar? Ele sorriu. Posso te chamar para almoçar hoje? Gabriela quase derrubou a xícara que segurava. Eu não sei se... Por favor, conheço um lugar legal aqui perto. Na hora do almoço,
Paulo levou Gabriela num restaurante simples, diferente dos lugares chiques que costumava frequentar. Achei que você ia gostar daqui, ele disse. É mais aconchegante. Durante o almoço, Paulo fez várias perguntas sobre a vida dela. Gabriela contou sobre sua família simples, sobre como começou a trabalhar como cuidadora. Você é especial, sabia? Paulo falou, pegando a mão dela por cima da mesa. Nunca conheci alguém tão verdadeira. Escondido numa mesa afastada, Ricardo observava tudo. Tá indo bem, hein? Ele mandou mensagem para Paulo. Mas não esquece dos milhões. As semanas foram passando. Paulo levava flores para Gabriela, mandava mensagens carinhosas, aparecia com pequenos presentes. Filho, o que você está fazendo? Dona Vilma perguntou uma noite preocupada. Não posso me apaixonar, mãe? Paulo respondeu, fingindo inocência. Só não machuque essa menina, ela pediu, mas seu coração já sabia que era tarde demais. Gabriela estava cada dia mais apaixonada. Paulo a tratava como uma princesa, algo que ela nunca tinha vivido antes. Sandra, acho que estou sonhando, Gabriela falou enquanto arrumava os remédios de Dona Vilma. Ele é tão diferente do que eu pensava. Sandra apenas forçou um sorriso, o coração pesado por ver a menina tão iludida. Numa noite, Paulo preparou um jantar especial no jardim. Velas, flores, música suave. Gabriela, ele se ajoelhou, tirando uma caixinha do bolso. Quer casar comigo? Ela começou a chorar, as mãos tremendo. Sim, claro que sim. Paulo a abraçou por cima do ombro dela, seu sorriso era diferente, frio. Logo, a notícia do noivado se espalhou. As pessoas cochichavam, riam pelas costas, mas Gabriela estava feliz demais para notar. 20 milhões no papo. Paulo falou com Ricardo pelo telefone. Ela caiu direitinho. Cara, você é cruel, Ricardo riu. A coitada tá mesmo acreditando. Os preparativos do casamento começaram. Gabriela estava nas nuvens, escolhendo vestido, flores, decoração. Paulo fingia interesse, sempre pensando no dinheiro que viria depois. Uma tarde, enquanto Gabriela mostrava o vestido para Dona Vilma, a senhora segurou sua mão. Você está feliz, querida? Muito, Dona Vilma. Gabriela sorriu. Nunca pensei que alguém como o Paulo pudesse me amar. Dona Vilma sentiu o coração apertar. Queria contar a verdade, mas sabia que Gabriela não acreditaria. Estava cega de amor. O amor é lindo. Paulo falou alto ao entrar no quarto, sabendo que sua mãe o observava. Abraçou Gabriela e deu um beijo em sua testa. Mais tarde, sozinho em seu escritório, Paulo olhava as fotos do ensaio de noivos. Só mais algumas semanas, pensou, e essa farsa acaba. O que ele não sabia era que seu plano cruel acabaria mudando muito mais vidas do que ele imaginava, e que o preço a pagar seria muito maior que 20 milhões. O dia do casamento chegou com um céu azul perfeito. A mansão estava linda, decorada com flores brancas por todo lado. No quarto de hóspedes, Gabriela terminava de se arrumar, o coração batendo forte de felicidade. Você está linda, Sandra falou, ajudando com o vestido. Tô nervosa, Gabriela confessou, olhando no espelho. Tinha escolhido um vestido simples, mas bonito. Parece que vou acordar a qualquer momento. No andar de baixo, os convidados já enchiam o jardim. Paulo estava com Ricardo e outros amigos, tomando uísque escondido na biblioteca. Tá na hora do show, Ricardo riu, enchendo mais um copo. Vai ser épico. Mal posso esperar, Paulo respondeu, ajeitando a gravata. Dona Vilma pediu para ver Gabriela antes da cerimônia. Quando entrou no quarto e viu a noiva, seus olhos encheram de lágrimas. Minha querida, ela segurou as mãos de Gabriela. Ainda dá tempo de... A senhora não precisa se preocupar. Gabriela sorriu. Seu filho me faz muito feliz. A música começou a tocar. Gabriela respirou fundo e começou a caminhar pelo corredor de flores.
Todos os convidados se viraram para olhar. Paulo estava no altar, sorrindo. Quando chegou na frente dele, Gabriela sorria, os olhos brilhando de amor. O padre começou a cerimônia, mas antes que terminasse, Paulo levantou a mão. Espera, ele disse alto, tenho uma coisa para falar. O sorriso de Gabriela começou a morrer quando viu o jeito que Paulo olhava para ela. Vocês acham mesmo que eu ia casar com isso? Paulo riu alto, apontando para Gabriela. Olhem bem para ela. O jardim ficou em silêncio. Gabriela sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Uma gorda, feia e pobre como você. Paulo continuou cruel. Achou mesmo que eu podia te amar? Ricardo se levantou rindo. 20 milhões, Paulo. Você ganhou. As pessoas começaram a cochichar. Algumas riam, outras olhavam horrorizadas. Foi tudo uma aposta, Paulo anunciou. E eu ganhei. Enganar você foi a coisa mais fácil que já fiz na vida. Gabriela não conseguia respirar. As lágrimas desciam pelo seu rosto, borrado a maquiagem que tinha feito com tanto cuidado. Não, ela sussurrou. Você não pode... Posso sim, Paulo riu. E já fiz. Agora pode ir embora. Seu serviço de me fazer ganhar essa aposta acabou. Chega! A voz de Dona Vilma cortou o ar. Ela tinha se levantado da cadeira de rodas, tremendo de raiva. Paulo, você é um monstro! Mas Gabriela não ficou para ouvir mais. Saiu correndo pelo corredor de flores, tropeçando no vestido, soluçando alto. Passou pelo jardim, pelos portões, correndo sem direção. Gabriela! Sandra gritou, tentando alcançá-la. Mas ela já tinha sumido. Na mansão, o caos estava instalado. Os convidados começaram a sair, envergonhados de terem participado daquela crueldade. Filho, Dona Vilma segurou o braço de Paulo com força. O que você se tornou? É só dinheiro, mãe. Ele deu de ombros, mas não conseguia olhar nos olhos dela. Dinheiro? Ela balançou a cabeça. Você destruiu uma pessoa por dinheiro? Paulo pegou uma taça de champanhe e virou de uma vez. No fundo, bem no fundo, algo incomodava. Mas ele empurrou esse sentimento para longe. Amanhã ela supera, ele disse. Gente assim sempre supera. O que Paulo não sabia era que aquele dia mudaria muito mais que a vida de Gabriela. Sua própria vida nunca mais seria a mesma. Sandra encontrou o quarto de Gabriela vazio. Suas coisas ainda estavam lá. O perfume barato que ela tanto gostava ainda no ar. Meu Deus, Sandra sussurrou, segurando o travesseiro de Gabriela. O que fizeram com você, menina? Naquela noite, enquanto Paulo comemorava com os amigos, Gabriela andava sem rumo pela cidade, o vestido de noiva sujo e rasgado, o coração em pedaços. Mas algo dentro dela tinha mudado. A dor estava se transformando em algo mais forte, mais perigoso, em raiva. 3 dias se passaram desde o casamento. Dona Vilma não comia direito, não dormia, preocupada com Gabriela. Chamou João, seu motorista de confiança há 20 anos. João, preciso que você a encontre, ela pediu segurando a mão do motorista. Procure em todo lugar. Pode deixar, Dona Vilma, João respondeu. Não volto sem notícia dela. João rodou a cidade inteira. Perguntou em hospitais, albergues, na casa pequena onde Gabriela morava. Depois de 2 dias, finalmente a encontrou num hotel barato na periferia. Gabriela, ele bateu na porta do quarto. Sou eu, João. Dona Vilma está preocupada. A porta abriu devagar. Gabriela estava diferente. Os olhos inchados, mais magra, o rosto marcado pelo choro de dias. Não quero ver ninguém. Ela falou baixo. Dona Vilma precisa te ver, João insistiu. Ela não tem nada a ver com isso. No quarto de hotel, Gabriela olhou suas poucas coisas. A roupa do trabalho ainda dobrada, a bolsa velha, as economias de anos que tinha separado para o casamento. Tá bem, ela concordou. Mas só vou ver ela. Na mansão, João levou Gabriela pelos fundos.
Paulo estava viajando comemorando com os amigos e a casa estava silenciosa. Quando entrou no quarto de Dona Vilma, Gabriela começou a chorar. A senhora abriu os braços e Gabriela correu para ela. Me perdoa, Dona Vilma chorava também. Eu devia ter impedido. A senhora não teve culpa, Gabriela soluçava. Mas posso te ajudar agora. Dona Vilma segurou o rosto de Gabriela entre as mãos. Quer se vingar do meu filho? Gabriela parou de chorar, surpresa. Como? Paulo precisa de uma lição, Dona Vilma falou séria, e eu vou te ajudar a dar essa lição nele. João trouxe chá para as duas. Enquanto bebiam, Dona Vilma explicou seu plano. Tenho uma amiga na Suíça, ela começou. Ela pode te receber. Lá você vai estudar, trabalhar, mudar sua vida. Mas eu não tenho dinheiro para isso, Gabriela balançou a cabeça. Eu tenho, Dona Vilma sorriu, e vou investir em você. Por quê? Gabriela perguntou confusa. Porque a senhora quer me ajudar. Porque você tem um coração bom, Dona Vilma respondeu. E meu filho precisa aprender que não se brinca com o coração dos outros. João, que ouvia tudo, se aproximou. Eu cuido de tudo, Dona Vilma. Documentos, passagem, tudo. Mas e seu trabalho aqui? Gabriela perguntou para ele. Minha lealdade é com Dona Vilma, ele respondeu. E ela quer ajudar você. Naquela noite, fizeram os planos. Gabriela iria para a Suíça, estudaria administração, aprenderia sobre negócios. E quando voltasse, você vai mostrar para o Paulo que aquela menina que ele humilhou não existe mais, Dona Vilma falou. Mas vai demorar anos, Gabriela disse. A vingança é um prato que se come frio, Dona Vilma sorriu. E quanto mais tempo levar, mais doce será. Uma semana depois, João dirigia para o aeroporto com Gabriela no banco de trás. Ela só levava uma mala pequena e muitos sonhos. Tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou, olhando pelo retrovisor. Tenho, Gabriela respondeu firme. Não sou mais aquela menina boba. No aeroporto, antes de embarcar, Gabriela abraçou João. Cuida da Dona Vilma para mim, ela pediu. E você se cuida, ele respondeu. Volta diferente, mas não perde esse coração bom. No avião, Gabriela olhou pela janela. Lá embaixo, São Paulo ficava cada vez menor. Com ela ia a dor da humilhação, mas também uma força nova que nem ela sabia que tinha. Me aguarde, Paulo, ela sussurrou. Um dia você vai se arrepender de cada palavra que disse naquele altar. Na mansão, Dona Vilma olhava uma foto de Gabriela e sorria. Seu filho tinha criado um monstro, mas ela ia ajudar a transformar esse monstro em algo muito mais poderoso. Em uma mulher forte e decidida a mostrar seu valor. O inverno na Suíça era mais frio do que Gabriela imaginava. Parada na porta da casa dos Weber, amigos de Dona Vilma, ela tremia não só de frio, mas de medo do desconhecido. Bem-vinda! Marie Weber abriu a porta com um sorriso caloroso. Dona Vilma nos falou muito de você. A casa era aconchegante, diferente da mansão dos Mendonça. Marie e seu marido Hans eram um casal de meia-idade que logo fizeram Gabriela se sentir em casa. Primeiro, Marie falou durante o jantar, vamos cuidar da sua saúde. Os exames mostraram que Gabriela tinha problemas com a tireoide, o que explicava seu peso. Com tratamento certo e atividade física, seu corpo começou a mudar naturalmente. Não estou fazendo isso por ele, Gabriela falou para Maria um dia durante a caminhada matinal. Estou fazendo por mim. É assim que deve ser, Marie sorriu. As aulas de alemão eram difíceis, mas Gabriela estudava com determinação. À noite, chorava escondida lembrando da humilhação, mas de manhã levantava mais forte. Querida Dona Vilma, ela escrevia nas cartas, cada dia aprendo mais. A senhora tinha razão, eu posso ser mais. 6 meses depois, Gabriela já falava alemão básico e tinha começado a faculdade de administração. Seu corpo estava diferente, mais saudável, mas a maior mudança era por dentro. Você não é mais a mesma,
Hans comentou um dia, vendo ela estudar até tarde. Não, ela respondeu sem tirar os olhos dos livros. Aquela Gabriela morreu no altar. O tempo passou. 1 ano, 2 anos. Gabriela se destacava na faculdade. Fazia estágio em empresas importantes. Seu alemão agora era fluente e ela também falava inglês. Filha, Marie falou uma noite, você não precisa ser dura assim. Preciso sim, Gabriela respondeu, olhando pela janela. Não posso ser fraca de novo. No Brasil, Dona Vilma recebia fotos e cartas. Gabriela estava linda, forte, determinada. Mas seus olhos tinham perdido aquele brilho doce de antes. Como ela está? João perguntou, entregando mais uma carta. Transformada. Dona Vilma suspirou. Às vezes me pergunto se fizemos certo. No 4º ano, Gabriela já era outra pessoa. O cabelo mais claro, o corpo em forma, o jeito de andar confiante. Nas empresas onde estagiava, todos admiravam sua inteligência e dedicação. Você pode trabalhar aqui depois que se formar, um diretor ofereceu. Obrigada. Ela sorriu educadamente. Mas tenho outros planos. À noite, sozinha, Gabriela olhava as notícias do Brasil. Paulo aparecia em fotos de festas, sempre com mulheres diferentes. Ela não sentia mais dor, só um frio por dentro. Aproveita enquanto pode, ela murmurou. No último ano da faculdade, Gabriela se formou com honras. Na festa, Marie e Hans a abraçaram orgulhosos. Você conseguiu, Marie chorava. Ainda não, Gabriela respondeu. Isso é só o começo. Com a ajuda dos Weber, Gabriela começou a fazer contatos importantes. Aprendeu sobre investimentos, mercado financeiro, como comandar empresas. Tá na hora, ela falou para Dona Vilma pelo telefone. Tô pronta para voltar. Tem certeza? Dona Vilma perguntou. 5 anos, Gabriela respondeu. Me preparei cada dia desses 5 anos. Na véspera da volta ao Brasil, Gabriela arrumou suas coisas. Não sobrou nada daquela menina assustada que chegou ali. No espelho, uma mulher forte e elegante a encarava. Você é nossa filha agora também, Marie falou chorando na despedida. Nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim. Gabriela abraçou os Weber. No avião, Gabriela abriu sua pasta. Dentro, documentos, contratos, planos cuidadosamente preparados durante anos. Voltando para casa, ela sussurrou, um sorriso frio nos lábios. Mas não era mais a mesma casa, nem a mesma Gabriela. E Paulo não fazia ideia da tempestade que estava prestes a atingir sua vida. O aeroporto de São Paulo estava movimentado quando Gabriela chegou. Respirando fundo, ela ajeitou o blazer caro que vestia. 5 anos haviam se passado, mas as lembranças ainda pareciam frescas. João a esperava na saída, segurando uma placa com seu nome. Quando a viu, seus olhos se arregalaram de surpresa. Gabriela? Ele perguntou incrédulo. Nossa, como você mudou! O tempo passou, João. Ela respondeu com um sorriso contido. Muita coisa mudou. No carro, a caminho do hotel, João a atualizou sobre a situação. Dona Vilma não anda muito bem de saúde, ele falou preocupado. E o Paulo continua o mesmo de sempre. Gabriela apenas concordou. E as empresas? Não vão nada bem. Paulo não tem o tino para negócios que o pai tinha. No hotel de luxo, Gabriela se instalou na suíte presidencial. De lá, tinha uma vista panorâmica da cidade que um dia a viu chorar de humilhação. Primeira reunião amanhã, 9 horas, ela falou ao telefone. Quero todos os relatórios das empresas Mendonça na minha mesa até lá. Na manhã seguinte, vestida impecavelmente num terno de grife, Gabriela entrou na sala de reuniões de um dos maiores bancos do país. Os executivos, todos homens, a olharam com curiosidade. Senhores, ela começou, sua voz firme. Estou aqui para propor uma parceria que vai mudar o mercado. Por 2 horas, Gabriela apresentou seu plano. Gráficos, projeções,
estratégias. Os homens que no início pareciam céticos, agora estavam visivelmente impressionados. Senhorita Weber, um deles falou, sua proposta é audaciosa, mas brilhante. Gabriela sorriu, satisfeita. Weber era o sobrenome que adotara na Suíça, deixando para trás qualquer vestígio de seu passado. Nos dias que se seguiram, ela se reuniu com outros investidores, advogados e executivos. Seu nome começou a circular nos altos círculos financeiros de São Paulo. Uma semana depois, Gabriela finalmente foi visitar Dona Vilma. A senhora estava mais frágil, mas seus olhos brilharam ao ver a moça. Minha querida, Dona Vilma segurou as mãos de Gabriela. Você está linda. Obrigada por tudo, Gabriela falou, sua voz suavizando pela primeira vez desde que voltara. Não teria conseguido sem a senhora. Tem certeza que quer seguir com isso? Dona Vilma perguntou preocupada. Gabriela olhou pela janela, sua expressão endurecendo novamente. Mais do que nunca. No escritório das empresas Mendonça, Paulo jogou o jornal na mesa, irritado. A foto de uma mulher elegante estampava a capa da seção de negócios. Quem é essa tal de Weber? Ele perguntou ao seu assistente. Uma investidora suíça, o assistente respondeu nervoso. Está comprando ações de várias empresas, inclusive as nossas. Paulo ficou preocupado. Algo naquela mulher lhe parecia familiar, mas ele não conseguia lembrar onde a vira antes. Marque uma reunião com ela, Paulo ordenou. Quero conhecer essa mulher pessoalmente. O que Paulo não sabia era que Gabriela estava apenas começando. À noite, em seu quarto de hotel, Gabriela olhou pela janela, observando as luzes da cidade. Em breve, Paulo, ela murmurou para si mesma. Em breve você vai descobrir quem realmente sou. O dia amanheceu cinzento em São Paulo, como se o céu soubesse o que estava por vir. Gabriela acordou cedo, vestiu-se com cuidado, escolhendo um terno preto que lhe dava um ar de poder e autoridade. Hoje é o dia, ela sussurrou para seu reflexo no espelho. Na sala de reuniões do banco, Gabriela esperava com seus advogados. Um a um, os maiores acionistas das empresas Mendonça foram chegando. Paulo foi o último a entrar. Estava curioso e um pouco preocupado. Bom dia a todos, Gabriela começou, sua voz firme. Estamos aqui para discutir o futuro das empresas Mendonça. Por 2 horas, Gabriela apresentou relatórios, gráficos e projeções. Mostrou como a empresa estava perdendo dinheiro, como decisões erradas estavam afetando os negócios. Como você tem acesso a essas informações? Paulo interrompeu, sua voz tremendo de raiva. Gabriela sorriu friamente. Tenho meus meios, Sr. Mendonça, e eles são todos legais, pode ter certeza. Um dos acionistas, um senhor de cabelos grisalhos, se manifestou. Senhorita Weber, o que exatamente está propondo? Uma reestruturação completa, Gabriela respondeu, começando pela diretoria. O silêncio na sala era tão grande que dava para ouvir uma agulha cair. Paulo olhava para Gabriela com uma mistura de raiva e medo. Vocês não podem fazer isso, ele disse entre dentes. Essa empresa é da minha família. Era, Gabriela corrigiu. Agora, com a compra das ações que fiz nos últimos meses, sou a acionista majoritária. A sala explodiu em murmúrios. Paulo ficou pálido. Isso é impossível, ele balbuciou. Gabriela deslizou alguns documentos pela mesa. Está tudo aqui, preto no branco. Os advogados confirmaram a legalidade dos documentos. Paulo parecia que ia desmaiar. Tem mais uma coisa, Gabriela. Continuou, sua voz agora mais séria. Durante minha investigação descobri algumas irregularidades nas contas da empresa. Ela projetou na tela alguns documentos. Transferências suspeitas, contas offshore, desvios de dinheiro, tudo ligado diretamente a Paulo. Isso é mentira! Paulo gritou levantando-se. Você não pode provar nada. Posso sim,
Gabriela respondeu calmamente, e já entreguei todas as provas às autoridades competentes. O caos se instalou na sala. Acionistas gritavam, exigindo explicações. Paulo tentava se defender, mas suas palavras soavam vazias diante das evidências. Senhores, Gabriela elevou a voz, recuperando o controle da situação. A partir de hoje, assumo a presidência das empresas Mendonça. Minha primeira ação será uma auditoria completa em todas as contas e contratos. Um a um, os acionistas foram concordando. Paulo, derrotado, afundou na cadeira. Você não pode fazer isso, ele murmurou. Gabriela se aproximou dele, falando baixo para que só ele ouvisse. Posso sim, estou fazendo. A reunião foi encerrada. Enquanto os acionistas saíam, discutindo animadamente os novos rumos da empresa, Paulo ficou para trás, sozinho na sala, agora vazia. Gabriela estava prestes a sair quando ele a chamou. Quem é você realmente? Ela parou na porta, virando-se lentamente. Por um momento, pensou em revelar tudo, em jogar na cara dele quem ela era. Mas não, ainda não era a hora. Sou alguém que aprendeu que negócios são negócios, Sr. Mendonça. Nada pessoal. Com isso ela saiu, deixando Paulo sozinho com seus pensamentos e o peso de suas ações passadas. No carro, a caminho do hotel, Gabriela finalmente deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Anos de planejamento, de dor contida, finalmente dando frutos. Para onde agora, senhora? João perguntou do banco da frente. Gabriela enxugou as lágrimas, recuperando a compostura. Para a mansão. Preciso ver Dona Vilma. Na mansão dos Mendonça, Dona Vilma esperava ansiosamente. Quando Gabriela entrou no quarto, a senhora soube imediatamente pelo olhar dela. Está feito? Dona Vilma perguntou. Gabriela concordou, sentando-se ao lado da cama. Está. Paulo não é mais o presidente da empresa. Dona Vilma segurou a mão de Gabriela. E como você se sente? Vazia, Gabriela admitiu. Achei que me sentiria melhor, mas vingada. A vingança raramente traz a satisfação que esperamos. Dona Vilma disse suavemente. Mas talvez isso seja apenas o começo de algo maior para você. Gabriela olhou pela janela, vendo o sol começar a se pôr. Talvez, ela murmurou, talvez seja apenas o começo. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia, duas vidas tinham mudado para sempre. Paulo, em seu apartamento luxuoso, bebia para esquecer a humilhação. E Gabriela, em seu quarto de hotel, planejava os próximos passos de um caminho que estava longe de terminar. Os dias que se seguiram à reunião foram intensos para Paulo. Ele se trancou em seu apartamento, ignorando as ligações e mensagens que não paravam de chegar. A notícia de sua saída da presidência das empresas Mendonça se espalhou rapidamente, e o escândalo das fraudes não demorou a vir à tona. Numa manhã particularmente difícil, Paulo finalmente atendeu o telefone. Alô? Sua voz estava rouca, cansada. Paulo, pelo amor de Deus! Era a voz de seu advogado. Onde você se meteu? Temos que conversar urgentemente. Paulo suspirou, passando a mão pelo rosto mal barbeado. Para quê? Já não está tudo perdido? Não se você agir rápido, o advogado insistiu. Essa tal de Weber tem algo estranho nela. Precisamos investigar. Aquelas palavras acenderam uma pequena chama de esperança em Paulo. Ele concordou em se encontrar com o advogado ainda naquele dia. No escritório do advogado, Paulo ouviu atentamente as explicações sobre as possíveis brechas legais que poderiam usar para contestar a tomada de controle da empresa. E se tentássemos uma aproximação, o advogado sugeriu. Talvez se você falasse com ela, explicasse seu lado. Paulo balançou a cabeça, lembrando do olhar frio de Gabriela. Não sei, ela parece me odiar. Tente, o advogado insistiu.
O que tem a perder? Reunindo toda a sua coragem e engolindo seu orgulho, Paulo decidiu procurar Gabriela. Conseguiu marcar um encontro no escritório dela, agora instalado na antiga sala de seu pai. Quando entrou, a visão de Gabriela sentada na cadeira que um dia foi sua fez seu estômago revirar. Senhor Mendonça, ela cumprimentou friamente. A que devo a visita? Paulo respirou fundo. Senhorita Weber, eu vim pedir uma chance. Gabriela ergueu uma sobrancelha, seu rosto sem mostrar emoção. Uma chance? Sei que cometi erros. Paulo começou, sua voz tremendo levemente. Mas essa empresa é minha vida. Meu pai construiu tudo isso e você quase destruiu tudo. Gabriela completou, sua voz dura. Senhor Mendonça, suas ações nos últimos anos falam por si só. Paulo sentiu o desespero crescer. Por favor, eu posso mudar, posso aprender. Me dê uma chance de provar meu valor. Por um momento, algo pareceu passar pelos olhos de Gabriela. Uma sombra de emoção, talvez. Mas logo se foi, substituída pela mesma frieza de antes. Sinto muito, ela disse, levantando-se. Mas negócios são negócios. E você não tem mais lugar nesta empresa. Paulo saiu do escritório derrotado. Sua última esperança tinha se esvaído. Nos dias que se seguiram, Paulo tentou de tudo. Ligou para antigos contatos, amigos influentes, até para alguns dos acionistas. Mas ninguém queria se envolver. O nome Mendonça, antes sinônimo de poder, agora era evitado nos círculos empresariais. Uma noite, desesperado, Paulo foi até a mansão. Queria falar com sua mãe, pedir ajuda, conselhos, qualquer coisa. Mãe? Ele chamou entrando no quarto dela. Dona Vilma estava sentada em sua poltrona, olhando pela janela. Quando se virou, Paulo viu no rosto dela que estava triste e desapontada. O que você quer, Paulo? Ela perguntou, sua voz cansada. Mãe, eu preciso de ajuda. Ele implorou, caindo de joelhos ao lado dela. Perdi tudo, a empresa, meu dinheiro, meus amigos. Dona Vilma olhou para o filho com tristeza. E o que você esperava, Paulo? Depois de tudo o que fez? Mas mãe, Não, Paulo, ela o interrompeu. Chegou a hora de você enfrentar as consequências de suas ações. Talvez assim aprenda algo. Paulo sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Pela primeira vez em anos, ele chorava de verdade. O que eu faço agora? Ele perguntou, sua voz tremendo de choro. Dona Vilma suspirou. Comece do zero. Aprenda a ser um homem melhor. É a única coisa que posso te dizer. Paulo saiu da mansão sentindo-se mais sozinho do que nunca. As palavras de sua mãe não saíam de sua cabeça. Começar do zero. Mas como? Enquanto isso, em seu escritório, Gabriela olhava pela janela pensativa. A visita de Paulo tinha mexido com ela mais do que gostaria de admitir. Por um breve momento, ela quase fraquejou, quase revelou quem realmente era. Não, ela murmurou para si mesma. Ainda não acabou. O telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era João. Dona Gabriela, ele falou, sua voz preocupada. Dona Vilma não está se sentindo bem. Acho que a senhora deveria vir. Gabriela sentiu um aperto no peito. Sua vingança estava completa, mas a que custo? E o que viria depois? Enquanto se preparava para ir à mansão, Gabriela se perguntou se algum dia conseguiria realmente deixar o passado para trás. Se algum dia o vazio que sentia seria preenchido. O estado de saúde de Dona Vilma piorava a cada dia. Gabriela passava horas ao lado dela no hospital, segurando sua mão e conversando baixinho. Uma noite, a porta do quarto se abriu de repente. Paulo entrou, parando bruscamente ao ver Gabriela. — O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, confuso e irritado. Antes que Gabriela pudesse responder, Dona Vilma abriu os olhos. — Paulo! Ela chamou fraca. —
Venha aqui, filho. Paulo se aproximou, lançando olhares desconfiados para Gabriela. Mãe, quem é essa mulher? Por que ela está aqui? Dona Vilma segurou a mão de Paulo. Filho, há algo que você precisa saber. Gabriela se levantou, encarando Paulo diretamente. Acho que está na hora da verdade, não é, Dona Vilma? Paulo olhou de sua mãe para Gabriela confuso. Do que vocês estão falando? Paulo, Gabriela começou, sua voz fria. Você não me reconhece? Talvez isso ajude. Uma gorda, feia e pobre como você. Achou mesmo que eu podia te amar? O rosto de Paulo empalideceu. Não, não pode ser. Sim, Paulo, Gabriela continuou. Sou eu, a noiva que você humilhou, a mulher cuja vida você destruiu por uma aposta. Paulo cambaleou, apoiando-se na parede. Como isso é possível? Com a minha ajuda, Dona Vilma respondeu, sua voz fraca mas firme. Eu não podia deixar o que você fez passar em branco, filho. Nos dias que se seguiram, o clima no hospital era tenso. Paulo tentava falar com Gabriela, mas ela o evitava. Dona Vilma piorava a cada dia. Uma semana depois, numa tarde chuvosa, Dona Vilma faleceu serenamente em seu sono. Paulo e Gabriela estavam no quarto, cada um de um lado da cama, um silêncio pesado entre eles. No dia da leitura do testamento, todos se reuniram no escritório do advogado. Paulo estava nervoso, mas confiante. Afinal, ele era o único filho. A maior parte dos bens de Dona Vilma será dividida entre instituições de caridade. O advogado começou. Quanto às ações da empresa e a mansão, ficam para Gabriela Weber. Paulo se levantou furioso. Isso é impossível. Ela não pode fazer isso. Para o senhor Paulo Mendonça, Dona Vilma deixou isto. O advogado respondeu desconfortável. Ele entregou um envelope a Paulo. Dentro havia uma carta e uma chave velha. Paulo leu a carta, seu rosto ficando vermelho de raiva. A casa velha no interior? Aquele casebre? É só isso que ela me deixou? Gabriela observou em silêncio. Isso é culpa sua, Paulo gritou apontando para Gabriela. Você envenenou minha mãe contra mim. Não, Paulo, Gabriela respondeu calmamente. Você fez isso sozinho, com suas ações, suas escolhas. Paulo saiu batendo a porta, deixando todos em silêncio. Nos dias que se seguiram, Gabriela mergulhou no trabalho, assumindo o controle total das empresas Mendonça. Ela implementou mudanças, corrigiu erros do passado e traçou um novo rumo. Uma tarde, semanas após o funeral, Gabriela encontrou Paulo esperando por ela na saída do escritório. Vim buscar o que é meu por direito, ele disse, a voz carregada de raiva. Não há nada seu aqui, Paulo, Gabriela respondeu friamente. Sugiro que vá para aquela casa no interior. Talvez lá você aprenda algo sobre humildade. Isso não acabou, Paulo ameaçou antes de sair. Gabriela ficou parada, observando Paulo se afastar. Algo dentro dela se agitava, uma mistura de satisfação e vazio que não conseguia explicar. Nas semanas que se seguiram, Gabriela se dedicou inteiramente à empresa. Ela implementou mudanças significativas, corrigindo erros do passado e traçando um novo rumo para o futuro. Os funcionários, que antes temiam Paulo, agora respeitavam e admiravam sua nova líder. Um dia, João, o antigo motorista de Dona Vilma, bateu à porta de seu escritório. Dona Gabriela, ele disse hesitante. Desculpe incomodar, mas achei que deveria saber. O senhor Paulo, ele está morando naquela casa velha no interior. Gabriela franziu a testa. E por que eu deveria me importar com isso? João suspirou. Ele não está bem, está bebendo muito, isolado. Alguns vizinhos estão preocupados. Contra sua vontade, Gabriela sentiu uma pontada de preocupação. Ela balançou a cabeça, tentando afastar o sentimento. Obrigada pela informação, João, ela disse, dispensando-o. Naquela noite, sozinha em seu escritório, Gabriela olhou para a foto de Dona Vilma.
O que a senhora faria? Ela murmurou. Depois de muito refletir, Gabriela tomou uma decisão. No dia seguinte, ela pegou seu carro e dirigiu à pequena cidade do interior onde Paulo estava. A casa era exatamente como João tinha descrito. Velha, mal cuidada. Gabriela bateu à porta, seu coração acelerado. Paulo abriu, parecendo uma sombra do homem que fora. Barba por fazer, olhos vermelhos, roupas amarrotadas. O que você quer? Ele perguntou, sua voz rouca. Conversar? Gabriela respondeu simplesmente. Relutante, Paulo a deixou entrar. A casa estava uma bagunça, garrafas vazias espalhadas pelo chão. Veio rir de mim? Paulo perguntou. Amargamente. Ver o quão baixo eu caí? Gabriela respirou fundo. Não, Paulo. Vim porque acho que chegou a hora de acabarmos com isso. Isso o quê? A sua vingança? Porque parece que você já conseguiu tudo o que queria. Consegui, Gabriela admitiu. Mas não me sinto melhor por isso, e aposto que você também não. Paulo desabou numa cadeira, parecendo derrotado. O que você quer que eu diga? Que sinto muito, que me arrependo? Seria um começo, Gabriela respondeu suavemente. Por um longo momento eles ficaram em silêncio. Então, para surpresa de Gabriela, Paulo começou a chorar. Eu sinto muito, ele soluçou, por tudo. Pelo que fiz com você, com a empresa, com minha mãe. Eu estraguei tudo. Gabriela sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. Anos de raiva, mágoa e dor, finalmente encontrando uma válvula de escape. Não posso prometer que vou te perdoar, ela disse por fim. Mas talvez possamos tentar começar de novo. Não como amigos, nem como inimigos. Apenas como duas pessoas tentando fazer a coisa certa. Paulo concordou lentamente. Eu gostaria disso. Nas semanas seguintes, as coisas começaram a mudar. Paulo, com a ajuda de Gabriela, entrou para um programa de reabilitação. Ele começou a trabalhar em projetos comunitários na pequena cidade, encontrando um novo propósito. Gabriela continuou liderando a empresa, mas agora com uma nova perspectiva. Ela iniciou programas de responsabilidade social, honrando o legado de Dona Vilma. 1 ano após a morte de Dona Vilma, Gabriela e Paulo se encontraram no cemitério, cada um trazendo flores para o túmulo dela. Ela ficaria orgulhosa, Paulo disse suavemente. De nós dois. Gabriela concordou. Sim, acho que ficaria. Enquanto deixavam o cemitério, lado a lado, mas não exatamente juntos, ambos sabiam que um novo capítulo havia começado. Um capítulo de cura, de crescimento e talvez de redenção. A vingança tinha acabado, mas a história deles e as lições que aprenderam continuaria por muito tempo. E dessa vez seria uma história de superação, não de destruição. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!